Carol, sementes livres de agrotóxicos são a mesma coisa que sementes orgânicas? Eu posso usar essas duas aqui para plantar microverdes? E quais são as diferenças? Quer saber tudo? Então vem comigo! Olá pessoal, de volta por aqui. Meu nome é Carol, sou apaixonada pelos microverdes e compartilho meus conhecimentos nesse canal para que mais pessoas se aventurem nesse mundo comigo. Se você é novo por aqui e não sabe o que são esses microverdes, eu recomendo você assistir o primeiro vídeo no canal em que eu explico o que são esses mini vegetais que estão conquistando jardineiros e chefes de cozinha. E também explico o passo a passo para você plantar aí na sua casa. Bom, eu já contei para vocês por que eu recomendo o uso de sementes livres de agrotóxicos para a produção de microverdes, então sempre com esse selinho aqui. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui e o link na descrição desse vídeo para você assistir depois. Mas aí, muita gente me perguntou se sementes livres de agrotóxicos são a mesma coisa que sementes orgânicas. E aí, o que você acha? É a mesma coisa? Essa era uma dúvida que eu mesma tinha e aí eu fui atrás da resposta. E a resposta é não. Sementes livres de agrotóxicos não são a mesma coisa que sementes orgânicas. E nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre elas. Então vamos lá. As nomenclaturas orgânicos e livres de agrotóxicos podem confundir muita gente, mas na verdade a diferença é bem simples, porque elas se referem a etapas diferentes na produção das sementes. E para entender direitinho a diferença dessas nomenclaturas, precisamos entender o processo de produção das sementes. Então vamos começar por ele. De modo geral, é possível agrupar a produção das sementes em três principais etapas. A primeira, que é o cultivo das plantas que darão origem às sementes. A segunda, que é a colheita, a limpeza, o tratamento das sementes e a secagem delas. A terceira é a embalagem e o transporte para comercialização. Quando a gente vê a menção livre de agrotóxicos, que é esse daqui, na embalagem, a gente está falando da etapa 2, na parte de tratamento das sementes antes da sua comercialização. No caso, as sementes convencionais, que não são livres de agrotóxicos, que eu nem tenho aqui porque eu não utilizo essas sementes para produzir os microverdes, nessa etapa, elas recebem tratamento com agrotóxicos ou defensivos. E por isso, elas apresentam uma grande concentração de agrotóxicos nas suas cascas, sendo esse o motivo por eu não recomendar e não utilizar sementes, com aplicação de agrotóxicos para microverdes. Já as livres, que tem essa menção aqui, elas passam apenas por processos de limpeza e aí já são embaladas e comercializadas. Então são mais seguras para o consumo, na fase de microverdes. Então, resumindo, enquanto a semente tradicional recebe aplicação e tem agrotóxico na sua casca, essa semente aqui não recebeu tratamento com agrotóxicos e a gente pode consumir na fase de microverdes, beleza? É importante falar que o termo livre de agrotóxicos nada se refere ao controle de pragas durante a etapa 1, durante o cultivo das plantas que deram origem a essas sementes. Essas plantas podem ter sido cultivadas de maneira convencional, ou seja, com o uso de agrotóxicos, com adubação mineral e etc. E é exatamente nesse ponto que as sementes livres de agrotóxicos se diferenciam das sementes orgânicas. Se você está gostando de aprender tudo sobre microverdes e quer começar a sua hortinha, não perca nenhum conteúdo e já se inscreve no canal porque eu tenho muita informação para compartilhar com você. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, seu like me ajuda a criar cada vez mais conteúdo sobre esse universo tão colorido. As sementes orgânicas são provenientes de plantas orgânicas, que foram produzidas seguindo todas as normas e princípios da agroecologia, que promove métodos alternativos e biológicos para o controle de pragas, como o uso de caldas caseiras e óleos de origem vegetal, sem uso de agrotóxicos ao longo de todo o cultivo. Então, o termo orgânico aqui na embalagem se refere a todas as etapas do processo, ou seja, também se refere à primeira etapa, a etapa do cultivo das plantas que darão origem às sementes. Como não faria sentido nenhum cultivar as plantas seguindo a agroecologia, do começo ao fim, e aí nos últimos segundos aplicar agrotóxicos nas sementes, as sementes orgânicas também são livres de agrotóxicos. Sendo assim, elas não recebem tratamento em suas cascas. Enquanto as sementes orgânicas são sempre livres de agrotóxicos, as sementes que só mencionam aqui, o livre de agrotóxicos, costumam não ser orgânicas. Porque quando é orgânico, a embalagem sempre, vem com essa menção aqui orgânico. Entenderam a diferença? Então, a regrinha é, toda semente orgânica é livre de agrotóxico.
em suas cascas. Mas nem toda semente livre de agrotóxicos é orgânica. Pausa o vídeo, já anota aí para não esquecer, hein? E já manda para sua amiga e amigo que também ama cultivar uma hortinha em casa ficar sabendo. Mas Carol, qual semente você usa para plantar? Como o cultivo tradicional é o mais usual no Brasil, é bem difícil encontrar sementes orgânicas sendo comercializadas no varejo. Atualmente eu só conheço 2 marcas que vendem sementes orgânicas, que são a Isla, que está sempre aqui nos nossos vídeos, e a Corim. No entanto, são pouquíssimas variedades orgânicas. A Isla, por exemplo, vende 30 variedades de sementes orgânicas, das quais apenas 16 eu recomendo serem cultivados como microverdes. Eu vou colocar na descrição quais variedades que tem orgânicas da Isla para vocês plantarem em casa. A Corim também apresenta poucas variedades, mas diferentemente da Isla, que tem um site de e-commerce onde você pode escolher as sementes orgânicas, as sementes da Corim você só encontra nas lojas físicas, em geral com pouca variedade e pouco estoque. Então eu recomendo você ligar para a unidade da Corim, né, para onde você quer ir, para a sua casa, por exemplo, para perguntar se tem sementes antes de ir lá e não perder a viagem. Vou deixar o link dessas 2 empresas na descrição do vídeo para vocês terem acesso, tá bom? Infelizmente, as sementes orgânicas têm um preço muito superior às sementes não orgânicas. Elas chegam a ser 2 a 5 vezes mais caras, dependendo da espécie. Então, por exemplo, um pacote de sementes não orgânicas de coentro, esse aqui, ó, com 6 gramas, custa aproximadamente R$ 7,00. Essa mesma quantidade de sementes orgânicas custa R$ 14,00, o dobro. Já 5 gramas de semente de cenoura não orgânica custa R$ 7,00 e essa mesma quantidade de sementes orgânicas custa R$ 35,00. Bem grande a diferença nesse caso, né? Eu espero que com o tempo esse valor se reduza e a gente consiga ter acesso a mais variedades de sementes orgânicas, porque daí eu plantaria somente microverdes com sementes orgânicas, né? Mas por conta do preço, hoje eu planto com sementes livres de agrotóxicos, mas que nem sempre são orgânicas. E aí, já sabiam da regrinha? Deixa nos comentários se eu quero saber. E se você chegou até aqui, acho que você gostou do conteúdo. Então não esqueça de deixar o joinha e se inscrever para o YouTube te avisar quando sair o próximo vídeo. Vou deixar alguns vídeos aqui com mais informações para ajudar vocês na hortinha de microverdes. Beijo, tchau, até a próxima!